E aí, galera, beleza? Professor Idelmar, mais uma aula nossa aqui sobre relevo brasileiro, né? Vamos compreender um pouquinho aí sobre relevo, tá? Lembrando sempre que quando a gente discute sobre relevo, o que que a gente está discutindo na realidade? Né? Quando a gente discute sobre relevo, a gente está discutindo sobre geomorfologia, ok? Geo de terra, não é isso? Morfo, a letra fica um pouquinho feia, né? Porque eu estou fazendo com o mouse, mas dá para entender, né? Morfo, forma, né? E logia, estudo. Então, estudo das formas da Terra, geomorfologia, ok? Mas não está mais feio do que normalmente fica no quadro, não, né? Dá para ver e entender direitinho. Então, olha só. Então, geomorfologia é estudo sobre as formas da Terra, né? Então, vamos entender um pouquinho isso, tá? Primeiro, vamos diferenciar aqui, né? Geologia está falando sobre estrutura da Terra, tá? Estrutura geológica da Terra, né? Então, está falando sobre placas tectônicas, está falando sobre era geológica, está falando sobre rochas, tipos de rocha. Quando a gente discute relevo, a gente está discutindo sobre forma, né? Planície, planaltos e depressões e montanhas, né? Lembrando aí que o Brasil não tem montanhas, tá ok? Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente vai estudar sobre relevo, né, a gente tem aí os agentes que criam e modelam esse relevo, ok? Então, o primeiro estudo da gente é sobre agentes internos, também chamado de endógenos, ok? Do relevo, tá? Esses agentes internos ou endógenos do relevo, o que que eles são na realidade? Tá? Esses agentes aí, na realidade, eles são aquilo que a gente chama de agentes estruturadores do relevo. Eles criam a estrutura do relevo. Tá? É endógeno, porque quando eu falo que é interno, ele está associado a quê? Ele está associado ao fluxo de magma, ele está associado ao manto, ou aquilo que a gente chama das correntes de convecção que ocorrem lá no manto. Né? A gente viu isso numa aula nossa lá de geologia, né? Sobre as células de circulação ou correntes de convecção do magma. Tá? Então, eles vão estar aí relacionados diretamente ao que a gente chama de tectônica, é, vulcanismo e sismos ou terremotos, que são a mesma coisa. E aí, agora, nessa aula, nós vamos entender um pouquinho sobre essa dinâmica dos agentes internos do relevo, tá? Como que funciona, né? Então, vamos lá, vamos caminhar. A primeira dinâmica que a gente tem aqui, ó, é o vulcanismo. Todas as vezes que eu falo sobre vulcanismo, eu estou falando de quê? Se eu falo sobre vulcanismo, eu estou falando sobre liberação de pressão do interior da Terra. Então, é a pressão que está acumulada, o magma que está lá em alta temperatura, né, que está buscando uma forma, um jeito de chegar até a superfície. Tá? A gente vai conseguir ver isso aqui, ó, nessa imagem do vulcão aqui, ó, né? O vulcão em erupção, o magma saindo. Então, vulcanismo é a liberação de pressão do interior da Terra. Terremoto é liberação de energia, tá ok? Então eu tenho energia que vai propagar através de ondas, isso é terremoto. E eu tenho vulcão, né, que vai ser o magma, a lava, né, chegando até a superfície terrestre. Essa lava ela pode chegar de diversas formas, tá? Mas o jeito mais comum, né, é através do vulcão. Então, olha aqui, eu coloquei para vocês aqui um desenhozinho mostrando o vulcão, né? A gente tem na astenosfera, vamos lembrar da nossa primeira aula aí de geologia, ela é o manto superior, tá ok? Aonde eu já tenho a estrutura das rochas formadas,
tá? Mas essas rochas ainda têm maleabilidade, elas se movimentam, né? Então elas conseguem dobrar ou conseguem se esticar, né? E elas têm ductibilidade. Ductibilidade é aquela propriedade química do objeto, a capacidade que ele tem de se transformar em fios cada vez mais finos, né? Você estuda isso lá em química. Um dos elementos que tem maior ductibilidade é o ouro, né? Ele tem capacidade de transformar num fio tão fino que ele fica invisível ao olho nu, ok? Então, esse magma, através de fissuras, de fraturas que a gente tem na rocha, né? Ele vai ascender, vai subir e ele vai encontrar saídas, ou domo, né? Que ele vai escorrer, né? Em forma de lava, beleza? Ou ele vai chegar aqui na cratera, né? E vai ter essa explosão aqui. Beleza? Então, isso é atividade vulcânica, essa liberação do calor. Logicamente que quando isso acontece na superfície, né, eu vou ter formação de um tipo de rocha, ok? Se esse magma resfria no interior da crosta aqui, tá vendo aqui, né, ele vai resfriar lentamente, né? Lembra da nossa aula lá sobre formação de rochas, ciclo das rochas, né? Dá uma olhadinha lá para você ver, ok? E aí, eu tenho aqui um novo desenho, né, mostrando a câmera aqui, as rachaduras. Olha que legal que é isso. Onde eu tenho a rachadura aqui, dá para a gente perceber aqui claramente, né? O calor vai chegar e ou vai fazer fumarolas, né, só a fumacinha saindo, ok? Ou vai fazer que essa água aqui seja uma água sulfurosa, né, cheia de enxofre, que seja uma água mais quente, uma água termal, porque tem temperatura chegando próximo a ela, beleza? A gente tem aqui, ó, a atividade vulcânica, a lava descendo aí, né? O cone do vulcão, não é? E a gente tem grande quantidade de cinza, de particulado sendo jogado na atmosfera. É legal a gente fazer a relação a isso, porque além da chuva de cinza que a gente vai ter aqui, ó, dá para você perceber aqui que está mostrando aqui uma chuva de cinza. Então, além dessa chuva de cinza que a gente tem aqui, o que mais que a gente tem, né? O vulcão ele joga na atmosfera muitos gases, inclusive CO2, ok? Dióxido de carbono, não é isso? Então ele joga lá, ó, CO2, grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, o que vai justificar, inclusive, naturalmente a chuva já tem uma acidez, né? A chuva ela já é ácida, existe acidez natural da chuva, essa acidez é carbônica. Quem contribui com essa acidez aí é a atividade vulcânica, tá ok? Lógico, né, que o ser humano, através da queima de combustíveis fósseis, da emissão de óxido de nitrogênio, de dióxido de enxofre, ele vai ampliar essa chuva ácida, mas já é um processo natural, tá? Normalmente, a atividade vulcânica, normalmente, tá? Não obrigatoriamente, eu vou mostrar a diferença para você aqui. Essa atividade vulcânica, ela está associada aí à tectônica de placas, né? Ela está associada ou as placas se chocarem, convergência de placas, ou as placas estarem se afastando, divergência de placas. Então, essa convergência ou divergência de placas, né, vai fraturar a crosta terrestre, ok? E essa fratura aí da crosta terrestre, né, vai permitir que a lava ache caminhos e chegue até a superfície, ascenda até a superfície, não é? Aonde isso ocorre mais? Isso ocorre mais onde a placa tem convergência, onde as placas chocam umas com as outras. Por quê? Porque a pressão é muito alta. Eu tenho fratura ocorrendo intensamente na crosta terrestre, né? E aí, se você observar aqui, aonde isso ocorre com maior intensidade, tá? A maior parte aí, né, das convergências de placa, elas ocorrem aqui, ó, placa sul-americana com placa de Nazca, né? Aqui a gente tem placa de Cocos aqui na América Central. Aqui a gente tem convergência da placa do
Pacífico com a placa norte-americana, não é isso? Aqui também a gente tem convergência de placas, ó, passando pelo Japão aqui, ó, e cortando aqui e descendo aqui em direção à Nova Zelândia, ó, né? Se vocês e aqui também na Indonésia, ó, se você observar aqui, ó, a gente tem aqui na Indonésia, a gente tem aqui a ilha de Sonda, tá vendo aqui, né? Aonde está o vulcão Krakatoa, né? O Anak Krakatoa, tá? Se você observar essa linha amarela que eu desenhei para vocês aí, isso é o que a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico. Além disso, a gente vai ter várias outras áreas no meio do oceano aqui, ó. Isso aqui é o Havaí, tá vendo? Você pode ver aqui que tem um nomezinho escrito aqui, Kilauea. Kilauea é o vulcão que deu origem à ilha do Havaí, tá? Vamos lembrar que isso aí é um arquipélago, não é? A gente tem aí o arquipélago formado pela ilha do Havaí, por Honolulu, né? Tudo é atividade vulcânica. A gente tem aqui Galápagos, tá vendo aqui, ó, que é uma ilha vulcânica. A gente tem aqui a ilha de Páscoa, ó, né, no meio do oceano. Então isso aí é o Círculo de Fogo do Pacífico, porque aí tem aproximadamente 80% dos vulcões em atividade no mundo. Tá? Então, 80% dos vulcões em atividade do mundo estão nessa área porque é uma área de convergência de placas. Então, apesar desse oceano aqui chamar o Oceano Pacífico, na realidade ele é o menos pacífico dos oceanos, não é isso? Tá? A atividade tectônica aí é muito intensa. E se você observar, o Japão está aqui, ó. O Japão está no encontro de três placas tectônicas. Exatamente por isso o Japão, né, tem grande atividade vulcânica. Cada triângulozinho que vocês estão vendo aí são vulcões, tá ok? Então o Japão tem grande atividade vulcânica e grande atividade sísmica associada a terremotos, grandes terremotos também. A mesma coisa a gente vai ver aqui, ó, na América do Sul, na região do Chile, tá? Se a gente pegar aí os maiores terremotos já registrados pelo ser humano, tá? Lógico que já pode ter tido terremotos com maior magnitude do que essas, né? Mas os maiores ocorreram aqui, ó, no Chile, ok? Aqui no Chile, aqui no Alasca e aqui, ó, aonde a gente tem a Indonésia. Aqui na Indonésia, vamos lembrar que em 2004 a gente teve aí um grande terremoto que gerou um tsunami que matou 240 mil pessoas, ok? Então tudo isso aqui é a área de convergência de placas, aonde eu tenho subducção à placa oceânica, ela choca com a placa continental, placa oceânica aqui, ela choca com a placa continental, é mais densa e ela vai descer, né, e passar por baixo da placa continental, sendo destruída no manto, ok? Se vocês observarem esse cantinho aqui, ó, isso aqui é o encontro da placa indo-australiana, né? A Índia está aqui, ó. Essa placa está se movimentando em direção lá, ó, à Ásia, e ela está encontrando com a placa asiática que está, ó, chocando, né? As duas têm uma convergência aí. Só que diferente de toda esse litoral que a gente está vendo aqui, ó, diferente de todo esse litoral que a gente está vendo aqui, aonde eu tenho placa oceânica com placa continental, aqui eu tenho convergência de placas continentais. As duas placas são continentais. Então aqui eu não tenho subducção. Aí as duas placas continentais de mesma densidade se encontram e as duas dobram, formando um processo que a gente chama de obducção. Essa obducção aí vai dar origem exatamente nessa área de contato entre as duas aqui, né? Essa área aqui é aquilo que a gente chama de Cordilheira do Himalaia, né? A maior cadeia de montanhas do mundo a gente tem aí. Tranquilo, galera? Então isso aí é importante da gente entender. Uma outra questão que existe também, que é importante da gente entender, é que os vulcões eles podem ocorrer no meio da placa, como vocês viram lá onde está a ilha do Havaí, onde está o Kilauea lá, né? Está no meio da placa. Então,
Isso ocorre quando a gente tem aquilo que a gente chama de hotspot. Olha o nomezinho aqui, ó, hotspot, tá? Ou ponto quente. Então imagina, né, que a gente tem aqui um ponto quente, tá vendo aqui, ó? A gente tem aqui um ponto quente da crosta aqui, ó, e o magma está chegando aqui, ele chega aí em uma temperatura tão grande e constante que ele consegue derreter a placa. Sabe maçarico? Quando você pega o maçarico e coloca o maçarico numa chapa de ferro, não é? Então você coloca o maçarico numa chapa de ferro e esse maçarico vai na chapa de ferro e vai derreter a chapa de ferro. É a mesma coisa que o magma ele faz aqui. Ele derrete a placa, consegue chegar na superfície, no fundo do mar, e aí vai criar aí um vulcão submarino. Só que a quantidade de lava liberada aqui é tão grande que esse vulcão ele consegue chegar à superfície, formando aí uma ilha vulcânica. Só que esse ponto, esse hotspot, ele é um ponto fixo. Você está vendo aqui, ó? Ele é um ponto fixo que a gente tem aqui. E aí, a placa ela vai se movimentando. Olha o desenhozinho aqui da placa se movimentando, ó. A placa ela vai se movimentando e vai passando por cima desse ponto. Só que esse movimento da placa aí é lento, né? 3 centímetros por ano, tá? Então, para a gente é lento, né? Para a idade da Terra é um movimento rápido, né? Porque 1 milhão de anos para a Terra foi ontem, é rapidinho. Então, 1 milhão vezes 3 centímetros já dá uma distância aí razoável, não é? Então, o que que acontece? A placa vai movimentando e aí esse vulcão que estava aqui, ó, ele já não está mais em atividade, porque ele saiu de cima do ponto quente. Ele estava em cima do ponto quente. Então, o magma que estava aqui resfriou, ok? E a gente tem aí uma ilha vulcânica inativa, tá? Aí a gente tem aqui, ó, Kauai, Maui, Havaí, não é isso? Honolulu, esse conjunto de ilhas aqui vulcânicas estão associadas aí a um hotspot, a um ponto quente do interior da Terra. Existe só isso aí na formação do Havaí, professor? Não, existe em outros lugares. Por exemplo, né, a região, o parque de Yellowstone. Yellowstone é o primeiro parque norte-americano, né? Tá lá no noroeste dos Estados Unidos. Todo mundo já viu falar desse parque aí, né? Quando a gente assiste desenho aí de Zé Colmeia, Catatal, ou quando a gente assiste um desenho aí do Pica-Pau, é feito lá nesse parque de Yellowstone, tá? Então, Yellowstone também, a gente tem muito lá geysers. Olha o geyser aqui, ó, tá vendo aqui? Então eu tenho, né, uma rocha muito quente aqui embaixo, né, aquecido pelo magma, essa rocha, e em cima dela eu tenho água passando, tá? E aí essa água vai aquecendo muito, vai expandindo, chega um momento que a pressão é tão alta que essa água ela é jogada para o alto, formando aí aquilo que a gente chama de geysers, né? A gente pode inclusive fazer o uso energético, um uso econômico dessas áreas, tá? Não são em todos os lugares que a gente tem geysers, mas no Parque de Yellowstone tem, a gente tem na Islândia, a gente tem algumas áreas da Itália, a gente tem os geysers, tá? Olha que legal a altura que isso aqui tá. Olha as pessoas aqui embaixo, ó, né? Pelo tamanho das pessoas aqui embaixo, dá para a gente ver a altura que esse geyser aí está funcionando, tá ok? Então, normalmente isso tanto os geysers quanto, né, a formação dessas ilhas no meio da placa estão associados ao hotspot. Então, o vulcão ele pode ser formado ou porque está numa área de hotspot, ou porque está numa área onde a gente tem contato de placas, né? Esse contato de placas pode ser o quê? Esse contato de placas pode ser convergente ou divergente. Lembrando que aonde tem obducção, lembra de obducção na nossa segunda aula de geologia lá? Obducção onde tem um encontro de duas placas continentais. Nessas áreas a gente não vai ter atividade vulcânica, tá ok? Então vamos continuar aqui. A gente também tem a tectônica, aquilo que a gente chama de tectônica. A tectônica, ela vai ter dois modelos diferentes aí de tectônica. Para você entender isso direitinho,
tectônica. Para você entender isso aí direitinho, olha só. A tectônica são os movimentos das placas tectônicas, né? Como essas placas tectônicas, como que essas placas vão se mover, tá? Essas placas elas podem se mover horizontalmente, tá? Ou elas podem se mover verticalmente. Então a gente tem movimento horizontal. O que que faz o movimento horizontal? O movimento horizontal é provocado pelo fluxo do magma, né? Pela corrente de convecção. Então o magma ele sobe, encosta na crosta terrestre e empurra a crosta para o lado. Olha aqui, ó. O magma subiu aqui na esfera de convecção, ó, e vai empurrar essa crosta para lá, tá vendo? O magma subiu aqui, ó, e está empurrando a crosta para lá, ó. Então, esse movimento horizontal, que pode ser as placas se chocarem, ok? Convergência de placas, ou pode ser as placas se afastarem. Então, as placas ou podem estar se chocando ou podem estar se afastando. Esse movimento é chamado de orogênese, tá? Então, a orogênese são os movimentos horizontais. Toma cuidado com isso, porque o aluno ele confunde muito isso, tá? Porque esse movimento horizontal, olha que ele provoca dobramento da placa. Então imagina o seguinte, né? Deixa eu pegar uma régua aqui que eu vou mostrar para vocês. Imagina então que essa placa ela está sendo pressionada. Olha o que vai acontecer com a placa. Ela vai dobrar, ó, tá dobrando, tá vendo? Tá vendo a régua dobrando? Então, as pessoas confundem a consequência do movimento com o movimento. O movimento ele é horizontal. Agora, ele provoca a formação de cadeias de montanhas, daquilo que a gente chama aí de dobramentos modernos, tá ok? Então, né, os movimentos horizontais da placa são chamados de orogênese e provocam cadeias de montanha. Provoca, é um movimento lento ou é um movimento rápido, professor? É um movimento rápido, né? É um movimento que ele tem aí, em média 3 centímetros por ano. Pode ser 3 centímetros, pode ser 2,5 centímetros ao ano. A pessoa, mais 3 centímetros é pouco. Não é pouco não, galera. Então, eu vou pôr aqui ó, um A aqui, ó. O AA quer dizer ao ano, tá ok? Não é pouco não, tá? É pouco para a gente, mas vamos lembrar que isso tudo que a gente está vendo aqui, que a gente está discutindo sobre ele aqui, né? Isso é o quê? Isso é uma estrutura rochosa, né? Olha aqui, ó. Isso daqui, ó, é rocha. Deixa eu mudar a cor aqui para vocês enxergarem. Isso tudo aqui, ó, é rocha, ó. Isso é rocha. Isso aqui, ó, é rocha, né? Então, se isso aí está movimentando 2,5 centímetros, 3 centímetros por ano, né? Para o planeta que tem 4,6 bilhões de anos, tá? Isso é um movimento considerado aí um movimento rápido, né? E desse movimento a gente vai ter aí terremotos, a gente vai ter atividade vulcânica, então é um movimento perceptível para o ser humano, tá? Isso é importante da gente saber. Mas além da orogênese, então orogênese, movimento das placas convergente, divergente ou transcorrente, tá? Olha lá, ó, esse movimento vai causar lá o dobramento da placa, tá vendo a placa se dobrando aqui, ó, no verdinho aqui, ó, a placa está se dobrando. Em alguns momentos, né, esse dobramento ele tem um ponto de ruptura. Então vai chegar um momento que não vai dar conta mais de continuar o dobramento e vai ter a falha, tá? Então aqui eu tenho o dobramento aqui, vocês conseguem perceber aqui, e aqui eu tenho uma falha, tá vendo aqui, né? Porque atingiu a ruptura dele, ok? Então isso é importante da gente conseguir entender, né? Um desses movimentos que a gente tem é isso aqui, ó. Né? A gente viu isso aqui na nossa segunda aula de geologia. Isso é a falha de San Andreas. Essa falha de San Andreas aí está lá na Califórnia, em São Francisco, ok? E aí as placas estão se movimentando, uma passando ao lado da outra. Olha que legal isso. Se você observar, você vai perceber que nessa área aqui está tudo enrugado, tá vendo? Ó, aqui também
está tudo enrugado. Se você observar essa área agora, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, já não está enrugado, ó, essa área aqui já não está enrugada. Por que que aqui está enrugado? Porque é onde a gente tem o atrito, né? Então esse atrito aqui vai fazer a crosta se enrugar todinha, né? A falha geológica vai aparecer aqui no meio, tá? E na borda aqui, né, que é uma aula que a gente já colocou disponível para vocês também, a gente vai ter a formação aqui de rochas metamórficas. Lembra lá? Rocha metamórfica é alta temperatura e alta pressão. Então a temperatura e a pressão vai metamorfizar, vai mudar as características, né, dos minerais que estão presentes aqui, porque alguns vão entrar novamente em fusão aí. Beleza, galera? Então isso aí é importante de você entender. Tá? Além disso, a gente tem aqui, ó, o movimento divergente. Olha que legal isso, né? A gente viu isso aqui também na nossa segunda aula de geologia. Aqui a placa começa a se afastar. À medida que a placa vai se afastando, toda essa parte aqui, tá? Que é a crosta terrestre, ó, tá vendo aqui? Né? Ela vai se abater, então a gente vai ter aqui um abatimento tectônico, vai formar aí um Rift Valley, né? É um assunto de uma aula que nós já tivemos, né? O Rift Valley mais famoso que tem é aquele Rift Valley lá do Sudeste Asiático. Lembra que a gente discutiu sobre isso, né? Então vai formar aí um Rift Valley, tá? E aí a gente vai começar a ter aqui atividades vulcânicas. Se isso estiver próximo ao litoral, as placas continuarem se afastando, o que que vai acontecer? A água do oceano, ó, vai invadir essa área aí. A gente vai ter aí aquilo que é chamado de transgressão marinha, né? É como começou a formar, por exemplo, o Oceano Atlântico. E depois disso, a gente vai ter aqui a formação de novas placas. Olha aqui, ó. Olha a placa que foi criada. Isso aqui é uma placa nova. Isso aqui é outro pedaço de placa nova, ó, de placa oceânica, dá para ver? Logicamente que esse pontinho aqui da placa vermelho, ó, ele é muito mais novo do que esse pontinho aqui, ó. Se a gente pegar, né, e eu pegar e falar para vocês, esse pontinho aqui tem 1 milhão de anos. Esse ponto que a gente está aqui, vermelho que eu estou aqui, ó, tem 150 milhões de anos. Então, quanto mais próximo aqui de onde as placas estão se afastando desse movimento horizontal aí na orogênese, mais jovem vai ser a rocha, tranquilo? Mas a gente ainda tem aí a epirogênese. A epirogênese é diferente. Se a orogênese são movimentos horizontais, na epirogênese nós vamos ter movimentos verticais da crosta terrestre, ok? O que provoca esse movimento? Vamos ver aqui, galera. Imagina que aqui eu tenho essa montanha aqui, todo mundo está vendo aqui essa montanha, não é? Com o passar do tempo, o que vai acontecer com essa montanha? Essa montanha ela vai sendo desgastada. Então imagina que ela vai deixar de ser esse tamanho aí todo, ela vai perder isso daqui, ó, de sedimento, ó, isso que eu estou pintando de vermelhinho aqui, vai deixar de existir como sedimento, tá vendo aqui, né? Então essa parte da placa aí vai ficar mais leve, não é? Porque a montanha diminuiu de tamanho. E esses sedimentos vão se acumular nessa parte aqui, ó. Então, nessa parte aqui, eu vou ter sedimentos acumulando. De onde veio esses sedimentos para aqui? Da montanha, ó. Esses sedimentos, né, foram desgastados, sofreram transporte e foram depositados aí, olha aí, né? Então, o que aconteceu? Essa parte da placa aqui foi ficando mais leve. Se ela foi ficando mais leve, eu vou tendo aqui aquilo que a gente chama de alívio de pressão, né? Se eu tenho aqui um alívio de pressão, o que vai acontecer? A placa vai começar gradativamente a subir lentamente, ok? E aqui, professor, aqui eu vou ter um aumento da pressão, porque acumulou sedimento aos sedimentos aqui. Então, essa parte da placa vai começar gradativamente a descer, né? Ou a sofrer aqui que a gente chama de subsidência,
né? Subsidência é descer, né, a placa. Tá? Então eu tenho aqui a parte de soerguimento da placa, né? E eu tenho, mexer com o mouse é difícil demais. Então eu tenho aqui a placa, né? Ok? A parte aqui de subsidência, né? A placa vai começar a descer, a placa soerguimento, a placa vai começar a subir e aqui a placa vai descer, né? Aqui, ó, a placa desceu, tá vendo? Foi ficando mais leve, tá vendo um rio aqui? À medida que essa região vai recebendo sedimento daqui, vai recebendo sedimento daqui, não é isso? Essa parte vai ficando mais leve e vai descendo, ok? Então, a gente vai ter soerguimento e a gente vai ter a parte da placa que está descendo. Quando a placa soergue, quando sobe, isso tem um nome, tá? Isso recebe o nome de host. Então, host é quando a gente tem movimento vertical da placa de soerguimento, né? Então é chamado aí de host, beleza? Quando a placa sofre subsidência, quando ela desce formando aqui um vale, um abatimento tectônico, ela recebe o nome de graben, tá? Esse é o tipo de movimento que o Brasil sofre, né? Então o Brasil tem um relevo extremamente antigo, uma geologia antiga, né? Que sofre grande processo de erosão, tanto é que a gente no Brasil não tem ponto nenhum acima de 3.000 metros de altitude, ok? Então vai formando aí esses rostes e esses grabens, tá? Isso é um movimento lento, isso é um movimento de 1 centímetro a cada 10 anos. A gente nem consegue perceber esse movimento, a não ser aí pelas estruturas geológicas, entenderam isso? Então aqui a gente vai ter um outro desenho mostrando isso. Olha para você ver, ó. A gente tem aqui uma montanha, tá vendo aqui, né? A gente tem a placa aqui mais profunda, né, para sustentar o peso dela. À medida que essa montanha vai sofrendo desgaste, você consegue observar aqui o desgaste aqui, ó. À medida que ela vai sofrendo desgaste, o sedimento vai descendo e vai acumulando aqui nas laterais, tá vendo? O que vai acontecendo? Essa parte vai sofrendo soerguimento, olha lá, né? Vai subindo por alívio de pressão, hein, galera? Então a palavrinha aí é alívio de pressão, né? E a parte lateral que vai recebendo sedimentos, a gente vai ter aí o aumento da pressão nessa parte, ok? Então ela vai sofrer aí abatimento, vai ser rebaixada, né? Por aumento de pressão. Então a diferença de pressão é que faz isso. E no contato entre elas, olha aqui, ó, no contato entre elas, você vai conseguir perceber esse contato aqui, ó. Essa parte aqui da crosta está descendo, essa parte da crosta aqui está subindo, ó, não é? Essa parte da crosta aqui está descendo, formando aqui aquilo que a gente chama de graben, que eu mostrei no slide anterior para vocês, e essa parte que está subindo aqui, ó, né, vai formar aqui que a gente chama de host, as partes mais elevadas, formando no contato entre as duas uma fratura. Tá vendo aqui uma fratura, ó, né? Então a gente vai ter aí uma fratura tectônica, né, devido a esse movimento vertical da placa. Então, orogênese, movimento horizontal, e pirogênese, movimento vertical. O que faz a orogênese? O que faz a orogênese? Células de convecção do magma. O que faz a epirogênese? Alívio ou aumento de pressão, ok? Provocada principalmente por sedimentos que estão na crosta terrestre. Tranquilo, galera? Importante isso aí para você, hein? A gente ainda tem aí os abalos sísmicos ou os terremotos. Então nós falamos de vulcão, nós falamos de, né, tectônica, onde tem orogênese e epirogênese, e nós temos aqui, ó, os abalos sísmicos. Os abalos sísmicos é aquilo que a gente chama de quê? A gente chama aí de terremotos, não é isso? Então, abalo sísmico é aquilo que a gente chama de terremoto, é liberação de energia
do interior da Terra. Então, imagina o seguinte, que a gente tem dois blocos rochosos que estão se pressionando, né? À medida que esse bloco um está pressionando o outro, no contato entre eles, está acumulando energia. Em algum momento aí vai chegar um momento, né, que esses blocos vão se mover, um vai se mover para cima, o outro vai se mover para baixo, ok? E aí, toda a energia que estava acumulada nesse ponto aí vai ser liberada. Então, olha aqui, esse pontozinho aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, de verdinho aqui, ó, esse pontozinho verdinho que eu estou fazendo para vocês aqui, é onde esse bloco estava em contato, tá vendo? E aí, quando houver a ruptura nessa região aqui, toda a energia vai ser liberada em formato de onda. Olha as ondas aí, ó, se propagando, ó. As ondas estão se propagando em direção aí à superfície terrestre, né? Estão se propagando na crosta terrestre em relação à superfície. Então, no lugar aonde há a ruptura, então nesse ponto aqui, aonde ocorre a ruptura, ó, tá? Nesse ponto aí, aonde ocorre a ruptura, a gente chama isso aí de hipocentro. Então, o hipocentro é onde a ruptura começa a ocorrer, tá? Onde a energia é liberada. Hipo, debaixo da terra, está no interior, aonde o terremoto começou. Quando a gente mede aí, né, a magnitude, então presta atenção, a gente está medindo aí a magnitude. Quem mede a magnitude? Magnitude é a quantidade de energia, magnitude, a quantidade de energia que foi liberada, tá? Quem faz isso é aquilo que a gente chama aí de escala Richter, tá? A escala Richter, ela é exponencial. O que é isso de ser exponencial, professor? Ela aumenta de 10 em 10. Isso quer dizer que quando eu falo que um terremoto na escala Richter foi 3 graus da escala Richter, né, e falo que um terremoto foi 4 graus, então aumentou 1 grau, não é? Isso é 10 vezes mais energia liberada. Cada grau que muda na escala Richter, a gente multiplica por 10. Isso é importante para você entender, porque às vezes você fala, em um lugar o terremoto foi 5 graus na escala Richter, professor. No outro foi 7. A diferença foi só de 2 graus, mas a destruição foi muito maior, porque de um terremoto de 5 graus na escala Richter para um de 7, o de 7 liberou 100 vezes mais energia do que o 5, né? É 10 vezes 10. Né? Então, cada vez que você muda o grau na escala Richter, você multiplica por 10 isso, ok? Então, olha só, essa energia que está propagando, ela chega na superfície. No primeiro lugar que ela é sentida na superfície, isso é aquilo que a gente chama de epicentro. Então, hipocentro é onde o terremoto começou, no interior da crosta. Epicentro é o primeiro lugar na superfície onde a onda chegou, aonde o terremoto foi sentido, ok? Então grava isso aí que isso é importante para você, tá? O primeiro lugar onde o terremoto foi sentido. Por isso fala assim, ó, houve um terremoto em São Paulo e o epicentro ocorreu a 30 quilômetros da área central. É o primeiro lugar que ele foi sentido. Teoricamente, é onde ele chegou mais forte. Então, saber a diferença entre epicentro e hipocentro para você é importante, tá? Então, o sismo aí é um fenômeno de vibração brusca, não é isso? Resultante de movimentos que ocorrem no interior da Terra, tá? Isso é importante da gente entender, tá? Libera grande quantidade de energia. Aqui a gente tem a escala Richter que eu coloquei aqui, tá? Então, abaixo, presta atenção, abaixo de 3,5 graus na escala Richter, a gente nem sente. Só o sismógrafo sente isso, tá? Mas os sismógrafos são tão sensíveis. A gente está em tempo de coronavírus,
né? E eu vi um estudo muito legal mostrando isso, que os sismógrafos eles estão diminuindo as vibrações, que eles são tão sensíveis que eles conseguem registrar o movimento das multidões na crosta terrestre, se movimentando, caminhando de um lugar para o outro, né? E durante as quarentenas que a gente está tendo aí em vários países do mundo, os registros dos sismógrafos têm diminuído consideravelmente. Então, eles medem qualquer vibração na crosta terrestre. A gente só consegue perceber aí, né, a partir de 3,4 graus, 3,5 graus na escala Richter, tá? Lembrando que escala Richter mede magnitude. Quem mede capacidade de destruição chama escala de Mercalli. Ah, professor, por quê? Então, a primeira coisa é que quando o jornal fala assim, houve um terremoto de 7 graus na escala Richter no Japão e destruiu uma vasta área. A informação está meio truncada, né? Porque eu estou misturando capacidade de destruição com quantidade de energia liberada, tá? A destruição ela vai estar associada à escala Richter, à quantidade de energia liberada, ao tipo de rocha que você tem na superfície, se mora ou não muita gente na superfície, e a infraestrutura que você tem na superfície, tá? Então, por exemplo, um terremoto de 5 graus na escala Richter no centro de São Paulo não tem a mesma capacidade de destruição de um terremoto de 5 graus na escala Richter no centro de Tóquio, né? Em São Paulo, a destruição vai ser maior. Por quê? Porque a cidade de Tóquio ela tem uma infraestrutura, uma adaptação e um preparo melhor para esse tipo de terremotos. E a outra questão é a profundidade que o terremoto ocorre. Por que, professor, a profundidade? Porque quanto mais profundo o terremoto é, maior vai ser a área atingida, tá? Mas o terremoto, a energia vai chegar com menor força na superfície. Beleza isso? Quanto mais próximo à superfície ocorrer o terremoto, menor é a área atingida, mas maior vai ser a magnitude chegando até a superfície. Então, o slide está aí para você poder ler, observar, né, legalzinho isso, que eu acho que isso é bem legal, tá? Então, a gente tem aí, ó, os terremotos de maior magnitude já registrado, né? Terremoto que ocorreu aí em Valdívia, no Chile, na década de 60, o terremoto de maior magnitude já registrado pelo homem, tá? Magnitude 9,5, beleza? Depois a gente teve um no Alasca, lembra que eu falei quando a gente estava discutindo sobre vulcões? No Alasca, na década de 60, olha lá, 9,2. Depois o terceiro é o da Indonésia, de 2004, o tsunami aí, né, que matou, aqui está 160 mil, mas matou mais de 200 mil pessoas, tá? E a gente vai ter aqui, ó, o terremoto de Sendai, no Japão, que ocorreu em 2011. Olha lá, ó, ocorreu em 2011, né? 8,9 graus na escala Richter. Só para a gente ter uma ideia legal sobre isso, esse terremoto aqui da Sumatra, mais esse terremoto aqui do Japão, em Sendai, eles foram de tamanha magnitude, quantidade de energia liberada, que eles movimentaram em alguns milésimos de segundos o eixo de inclinação terrestre, ok? A gente ainda tem aqui, ó, os terremotos que ocorrem no Brasil. Ah, professor, mas no Brasil tem terremoto? Tem terremoto no Brasil, né? O Brasil tem mais de 3 mil tremores registrados por ano, mas os terremotos do Brasil são de pequena magnitude, ok? E a maior parte deles nem são perceptíveis, porque é diferente, muito diferente desses terremotos que a gente tem aqui, que são área de convergência, tudo isso aqui é terremoto em área de convergência de placa, próximo ao que a gente chama aí de Círculo de Fogo do Pacífico. Diferente disso, os terremotos no Brasil, olha lá, 5,1, 5,5, 6,6, eles são terremotos por acomodação de camadas, tá? A gente tem muitas bacias sedimentares e a gente tem a acomodação, o ajuste dessas camadas sedimentares
que vai provocar o rebaixamento da crosta e provocar pequenos tremores. No Brasil, a região que mais tem terremotos é o Acre, tá? Por que o Acre? Porque o Acre está próximo, é a região mais próxima aí da Cordilheira dos Andes. Então ele sente todos os terremotos que ocorrem na Cordilheira dos Andes. E a região do Brasil que menos tem terremoto, professor? A região que menos tem terremotos aí é o sul do Brasil. Tá ok, galera? Então a gente tem aí, né, a parte de agentes internos do relevo. Qualquer dúvida, manda para a gente aí. Nós vamos trabalhar juntos aí, beleza? Um abraço aí, fica com Deus. Até a próxima aula.